Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Hoje a gente vai falar desse livro incrível da Clarice, que é A Paixão Segundo GH. Gente, que livro avassalador! Esse livro foi muito impactante para mim. É um livro que com certeza entrou para os meus livros favoritos da vida. E ele é um livro que ele já começa diferente, porque Clarice, ela te dá 2 avisos antes de começar a ouvir o livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é esse textinho aqui, que foi ela mesma que escreveu. Que diz: a possíveis leitores, este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação, do que quer que seja, se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem de H foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Clarice Lispector. Ai, gente, que texto! Não faço a mínima ideia do que significa uma pessoa de alma já formada. Mas, gente, que introdução! Isso pra mim já mostra que Clarice sabia que não seria um livro fácil e que não seria um livro para todo mundo. Aqui tem um outro texto que já não é dela, mas que também te prepara para o livro. Que é um texto do Bernard Berenson, que na minha edição está em inglês, então eu peguei uma tradução na internet, que diz o seguinte: uma vida plena pode ser aquela que alcance uma identificação tão completa com o não-eu que não haja mais um eu para morrer. E aí? Que texto? Com esses 2 textos, Clarice vai preparando a gente para o que tem nesse livro. E mesmo assim não consegue preparar, porque é um livro de muitas camadas, é um livro que cada pessoa vai entender ele de um jeito diferente. Nós temos 3 personagens nesse livro, que é a GH, a Janair, que é citada, e a Barata. E chove aqui em Florianópolis, mas a gente agradece porque estava muito quente. Essa história ela narra a GH sentada, fazendo várias reflexões sobre organização, sobre desorganização. E nós sabemos que a GH é uma mulher de posses, porque ela mora na cobertura de um prédio. E a gente descobre também que a empregada dela foi embora, a Janair. E ela tá lá fazendo várias reflexões e ela decide que ela vai organizar a casa dela. Então ela decide que ela vai organizar pelo quarto da empregada, porque ela acha que como a empregada foi embora, aquele quarto deve estar um nojo, deve estar tudo sujo. Então ela vai lá, bem confiante, vou arrumar o quarto da empregada. Quando ela chega lá, ela já leva um susto, porque ela vê que o quarto é muito iluminado. Talvez fosse até uma iluminação que ela estava precisando. E é diferente do que ela imaginava. O quarto é iluminado e o quarto tá arrumadíssimo. Janair foi embora, mas o quarto ficou impecável. E ela olha aquele quarto da empregada e ela vê as coisas arrumadas e ela repara a vista da janela e ela começa a refletir que talvez a empregada curtisse mais a vista que tinha aquele prédio do que ela mesma. E ela continua e ela chega naquele quarto, também tem um desenho de um casal e um cachorro feito com carvão, e ela entende que aquilo talvez seja uma afronta da empregada. E ela continua o seu deslocamento ali pelo quarto e ela chega no armário. Quando esta mulher abre o armário, tem uma barata. Sim, uma barata. E ela leva um susto e ela não consegue nem gritar. Ela descreve isso algumas vezes no livro. E ela, naquele ímpeto, naquele desespero, ela pega e fecha a porta. Quando ela pega e fecha a porta, ela me esmaga a barata. Fica metade dentro, metade fora.
E agora eu vou parar de continuar, porque agora você vai ter que ler esse livro. Tem uma cena com a barata que, gente, eu nunca teria imaginado uma cena dessa. Que cena! Olha, você tem que ter um coração forte para aguentar. E agora vamos falar um pouquinho então sobre a parte que não é a história, mas sim as reflexões que esse livro traz. Esse livro ele não é linear. Ele não tem pressa nenhuma de te apresentar as pessoas ou de apresentar a barata. Ele não tem pressa nenhuma em acontecer. Ele é um livro que não tem linearidade. Então ela começa refletindo, ela te conta um pouco do que está acontecendo, aí ela volta, ela faz outra reflexão. Então GH demora para aparecer na história, para se apresentar na história. Janair demora para ser apresentada, aparece uma vez só. A barata ela aparece várias vezes na história, mas tudo muito cercado de várias reflexões. Uma coisa que eu fiquei pensando era quem era GH, eu fui atrás disso e fiquei pensando se GH era eu, se GH era você, se GH era nós, se GH era Clarice. E pelo que andei lendo, talvez GH seja o gênero humano, todos nós. E eu fiquei muito assim, pensativa, né? Por que só Janair tem nome? Por que GH não tem? Por que esse mistério em nome da personagem? O que Clarice quis trazer com isso? E esse livro ele tem, né, vários pensamentos e ele é um livro que ele vai de encontro com as suas experiências, com as suas vivências, com aquilo que você acredita, com a educação que te foi dada. Então, assim, é um livro que a minha experiência vai ser totalmente diferente da sua, porque nós temos pontos de vista diferentes, nós somos criados de formas diferentes, eu tenho vivências, eu tenho crenças, então tudo isso faz parte desse livro. E, gente, a Clarice ela conversa muito com você nesse livro. A Clarice chama de meu amor, ela fala da minha mão. Toda vez que a Clarice falava da minha mão, eu falava, ai Clarice, mas pra onde é que você vai me levar agora? Porque é uma coisa tão incrível ler esse livro. Pra mim, por exemplo, eu vou dar um pouco do que eu pensei durante essa leitura, e cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Quando eu vi todo esse processo criativo da Clarice conseguir desenvolver uma história inteira, praticamente dentro de um quarto de uma empregada, eu lembrei de um livro chamado Sobre a Escrita, do Stephen King, que ele narra sobre o processo criativo dele. Então eu fiquei pensando se a Clarice talvez tivesse alguma experiência com uma barata, se alguma vez aquilo aconteceu algo parecido com ela. Isso são tudo suposições minhas, porque foi a minha interpretação desse livro. E a parte de organização, desorganização tem a ver com a parte que eu estava passando. Então para mim teve muito impacto. Achei muito interessante a parte de se passar em um cômodo fechado, e me lembrou de vários filmes que se passam em um cômodo só. E aquela coisa de a Clarice ver os detalhes, de ver as pequenezas, de transformar uma barata em um livro inteiro, praticamente, de ela conseguir ver os cílios da barata, de fazer toda uma narrativa. E uma narrativa que é um negócio muito louco, porque é um negócio que te dá uma aflição, daqui a pouco você tá feliz, daqui a pouco você tá pensativo, daqui a pouco você não sabe nem onde que você tá. Daqui a pouco eu tô lendo um livro, daqui a pouco eu sinto que o livro tá me lendo. Eu tive várias vezes essa sensação ao longo da leitura de que eu estava sendo lida. Então é muito único. E eu fiquei pensando várias coisas sobre esse livro. Algumas são vários parênteses que eu não fechei, mas isso é um legal. Essa é a aventura de ler um livro como esse. É um livro que talvez não agrade todo mundo, a própria Clarice sabia disso. É uma coisa que eu fui buscar entender um pouco da obra da Clarice, a tal da epifania que todo mundo comenta, e eu não sabia o que era a epifania. E aí perguntei aqui pro Aurélio, meu best friend, e de acordo com ele, o significado número 1 de epifania é aparição ou manifestação divina, festividade religiosa comemorativa dessa aparição. Significado 3, dia de reis. Eu tava vendo que na literatura é quando você, tem um grande entendimento, sabe? Quando um negócio se revela pra você.
E é exatamente isso que tem nesse livro. A gente se descobre junto com a GH. Então, é realmente um livro que é muito único e só ele traz essas coisas. Eu, pelo menos, nunca tinha lido um livro desse tipo. Estava vendo uma entrevista que a Clarice deu para a TV Cultura, que foi a única entrevista que ela deu em vida, que foi ao ar em 1977. Nesse mesmo ano, a Clarice descobriu que estava com câncer e nesse mesmo ano a Clarice veio a falecer. Ele pergunta para ela sobre como que é a recepção desse livro, algo do tipo, e ela fala que tem um professor do Colégio Dom Pedro, que é aquele colégio bem famoso do Rio de Janeiro, professor de literatura, que fala que ele releu o livro e não entendeu. E aí, ao mesmo tempo, ela fala que tem uma menina de 17 anos que falou que é o livro da vida dela, que é o livro de cabeceira. Então é um livro que realmente cada pessoa vai interpretar de um jeito, ou não vai entender e tá tudo bem. Eu me sinto como menina de 17, quem me dera 17, mas é um livro pra mim que já entrou pros favoritos, com certeza. Recomendo muito que vocês assistam essa entrevista da Clarice, porque ela é muito reveladora. Pra mim foi uma experiência assim muito legal, porque eu queria muito ver ela falando. E vocês reparam que ela parece que tá triste, mas ela mesma diz na entrevista, na verdade eu tô cansada. Eu não lembro se ela já tinha descoberto ou não o câncer nessa entrevista, mas esse era o motivo que ela tava tão cansada, né? Porque ela já tinha, o câncer já estava em fase terminal, infelizmente. Eu recomendo que vocês vão lá conhecer, porque ela é uma pessoa muito singular, ela é muito única e ela é muito misteriosa pra mim, então acho muito, muito legal conhecer a Clarice e ver ela falando. Vou falar um pouquinho do livro agora. Esse livro ele foi lançado em 1964. Esse livro ele faz parte da terceira fase do modernismo. Ele é um romance, com certeza um romance não linear, um romance fragmentado. Ele é em tom de fluxo de consciência. E a autora dele é essa maravilhosa que é a Clarice Lispector, que já mora no meu coração. Buscando mais sobre a Clarice, pense uma pessoa que ficou que nem uma louca atrás da Clarice depois que leu esse livro. Sou eu. Buscando, eu descobri uma entrevista em que ela entrevistava Tom Jobim. Gente, você já imaginou esses dois juntos? Leia a entrevista. Leia, faz tum-tum no coração a entrevista. E eu sempre gosto de deixar uma música no final dos meus vídeos, então eu vou deixar Wave, né, lá no link da descrição. Se você não conhece Tom Jobim, tem uma parte da música que fala que tem coisas que só o coração pode entender, e com certeza esse livro só o coração pode entender. Então fica a recomendação, né? Meu primeiro contato com a Clarice foi incrível. Pretendo ler. Meu próximo livro dela vai ser A Legião Estrangeira, pois estou com uma meta pessoal de terminar de ler os livros que eu tenho na minha estante, pois eu tenho muitos livros não lidos. Eu sei que muita gente aí do outro lado também é assim, então essa é a minha meta. Eu gostaria de saber se vocês já leram Clarice Lispector, se já leram, se já tem mais alguma obra em vista para ler. Gostaria de agradecer todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Se esse vídeo fez alguma diferença para você, compartilhe ele nas suas redes sociais. Dá um likezinho para ajudar aí no desenvolvimento do canal. Segue o canal no Instagram, porque lá eu vou começar a postar os livros que eu tô lendo, o livro que vai sair resenha. Vou postar também spoilers dos outros vídeos que estão sendo produzidos. Vai lá acompanhar que tá bem legal. E então nos vemos na próxima terça-feira. Um forte abraço e até lá!